Um dos grandes mistérios do cristianismo é justamente como é que isso foi possível mesmo. A linguagem que é usada em Paulo, a linguagem que é usada nos evangelhos, é uma linguagem mesmo do absurdo quase, né? De como é que Deus vira homem. Como é que o autor da vida nasce de uma mulher, né? Como é que o verbo eterno tem que aprender a falar. Como é que o incontido entra num corpo, né? Como é que o autor da vida morre, sabe? E realmente essa sensação tem que ser gerada na gente. Como é que pode isso? Isso é absurdo, cara. Mas esse é o grande absurdo da mensagem do evangelho. De que a gente tem Deus, um ser pessoal, segundo a visão cristã, segundo a visão judaica, da maioria das religiões monoteístas do mundo, um Deus pessoal, que olha pra gente na nossa miséria, no nosso pecado, nas nossas falhas, e escolhe se tornar como nós para se tornar uma ponte entre nós e ele. Não é? Isso é uma mensagem que, sim, é absurdo. Como é que Deus vira gente, cara? Eu não virava gente. Se eu fosse Deus, papoca todo mundo e tal, e vai. Eu não sei, você, eu entendo. Não, entendeu? Assim, se fosse eu, que se dane todo mundo, entendeu? Assim. Mas não, tem um Deus que olhou com misericórdia e com amor, entendeu? E que se tornou participante da nossa vida para ser o modelo perfeito que a gente recebe quando crê nele, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa dentro da mensagem cristã e da visão cristã das coisas, né? Sim, mas eu acho que aí a gente tem duas interpretações dessa passagem, dessa mensagem. Você pode ter uma interpretação literal da parada, que é Deus realmente é Jesus, ele se materializou através de Jesus e trouxe o ensinamento dele, ou Deus habita todos os homens e toda vez que a gente nasce, Deus nasce junto com a gente e Jesus, ele simbolizou alguém que nasceu e soube escutar a parte de Deus que nasceu dentro dele. Não que ele seja Deus em si, mas sim que ele seja um avatar daquele que se aproximou, pelo menos na nossa história da humanidade, ao máximo daquilo que está dentro de todos nós. É uma teoria muito bonita. Só que não é o que ele diz acerca dele mesmo nos evangelhos, mas né? é que a interpretação do que ele diz é muito aberta. Não dá pra você... Em algumas coisas, com certeza. Sim. Não é? Quando a gente vai lendo a mensagem dos evangelhos, vai lendo tudo que a gente tem sobre Jesus, né? Que é a Bíblia e alguns relatos históricos um pouco difusos, mas a Bíblia é o principal relato histórico sobre Jesus. A gente encontra um Cristo que fala de si mesmo, não é? Que fala acerca de si, e algumas vezes ele fala parábolas, coisas difíceis de interpretar e tal, mas é isso ou é aquilo, e os teólogos ficam se matando e justificando seus salários, de ficar tentando descobrir o salário, o que é essas coisas, né? Mas a maior parte da mensagem do evangelho é uma coisa muito simples. A maioria das pessoas, o grande problema é a tradução, né? Às vezes você pega a tradução bíblica mó arcaica, mó difícil e tal. Mas a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em um grego chamado grego vulgar. É o grego koiné. Não era o grego clássico dos filósofos, era o grego do povo. Então o Novo Testamento era um livro fácil de ler. Qualquer pessoa entenderia o que estava escrito ali. Claro que tem a barreira de tradução, aí você às vezes pega uma tradução muito arcaica, é difícil. Já existem hoje, muitas traduções são muito fáceis, né? Nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, a mensagem e tal. Alguns parágrafos de traduções que repetem essa facilidade do texto, né? Qualquer pescador, qualquer pessoa letrada, qualquer um que ouvindo a leitura do Novo Testamento, entenderia o que está sendo dito ali. Porque é um texto fácil, simples. Não foi feito para ser um texto cheio de metáforas e coisas obscuras e conteúdos para colocar aqui o texto e fazer e achar a mensagem oculta da Bíblia. Não é nada disso. É uma narrativa muito simples. Um cara nasceu, cresceu, alegava ser Deus, dizia que as profecias do Antigo Testamento eram sobre ele, fez um monte de milagre para provar que ele realmente era divino, morreu, disse que ia ressuscitar, ressuscitou, e 500 pessoas e várias pessoas lá na Galileia testemunharam isso e escreveram dizendo que não, a gente viu isso acontecer, né? E quando colocaram eles diante de uma cruz romana, pô, você nega e diz que é mentira, eu te mato, disseram, não, pode me matar porque não é mentira não, né? E morreram por isso. Esse relato apresenta um Jesus que se coloca como o único Filho de Deus, como o enviado do próprio Senhor, não é? E isso é muito diferente daquilo que ele mesmo fala sobre os cristãos, que recebem de Deus quando encontram conversão, ou mesmo da chamada imagem de Deus que está em todos nós, né? Todos nós somos criados à imagem de Deus, o monarca é a imagem de Deus, o Igor é a imagem de Deus, a equipe aqui toda é a imagem de Deus. E essa imagem foi quebrada pelo pecado. A gente pecou, né? E os nossos pecados, nossas próprias escolhas, fazem com que a gente corrompa essa imagem em nós, né? Então há todos os dias uma luta pela imagem dentro da gente, né? Existe um bem e o mal no nosso coração, existe um certo e um errado. Por mais que os valores mudem de pessoa para pessoa, há uma lei escrita no nosso coração que é comum a todos os homens. Pô, matar é ruim, brother. Quem mata geralmente é uma galera particular da sociedade que é excluída e tal. Estuprar é horrível. Se colocar contra os outros, roubar o que é dos outros é ruim. Então, e isso é comum a muitas culturas, né? Porque existe uma coisa, um imperativo moral. Uma lógica moral universal que rege todos nós.
imperativo moral que existe dentro de nós que vai mudando de pessoa para pessoa. Uns são mais abertos, outros menos. A sociedade vai criando outros valores. Ou a gente vai aprendendo valores ruins também, dependendo do contexto social. Claro, se sacrificava pessoas, virgens isso, e tal, exatamente. Cara. Até hoje, tem tribo indígena que sacrifica criança. No Oriente Médio tem mulher que tem que morrer junto com o marido. Assim, essas loucuras todas, né? Então, assim, a gente tem um Cristo que se diz Deus. C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. O cara escreveu Crônicas de Nárnia. Que ele disse que existem 3 possibilidades sobre Jesus. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Porque se chega um cabo aqui e diz, brother, eu sou Deus. Pensa no Henrique Cristo. Sabia que tu ia trazer o Henrique Cristo. Se o Henrique Cristo chega aqui e diz, brother, eu sou Jesus, ó pai. Só tem 3 paradas possíveis pro Henrique Cristo. Ou o cabo é doido, crê fielmente que é Deus sem ser, então é pirado. Ou ele é mentiroso, tá num personagem há muito tempo, que ele sabe que não é Deus, mas finge que é. Ou ele é Deus. Ou ele tá falando a verdade e tem razão. Ou ele tá falando por metáforas. O Henrique Cristo? Não, Jesus no caso. Então, mas esse é o grande negócio. Existem metáforas que ele fala, mas outras passagens não são. Sim, entendi. Tem coisas que ele fala que ninguém nem entende. Ele chega assim, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Tomé olha e diz, Senhor, mas a gente sabe nem pra onde é que o Senhor tá indo, avalie qual é o caminho. Né? Que história é essa de caminho? Ele vai dizer, Tomé, quem me vê o Pai, sabe? Ele tá o tempo todo explicando com clareza aquilo que ele tá vivendo. Existem muitas coisas, olha, eu amei o mundo, Deus entregou seu filho pra morrer pelo mundo. A gente às vezes ouve isso, mas pode ser uma grande metáfora. E geralmente vem quando a gente tá lendo a Bíblia de segunda mão, geralmente. Se tu abre o Novo Testamento, tu lê o que tá escrito ali... Mas e o Velho Testamento? Muito eu digo esse negócio da metáfora, eu trago muito pra você... Porque eu não sou estudioso, caralho, não sei. Tudo bem. Mas isso é uma interpretação que eu tenho a partir das aulas do Jordan Peterson. Mas ele não está analisando nas aulas dele o Novo Testamento. Ele analisa muito do Antigo, né? o Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele é só metáfora. Tipo, a parte da Gênesis, ele é metáfora pura. Na minha visão, e a visão do Jordan Peterson, na verdade, né? Os povos antigos... com as histórias de milênios que eles colecionavam, eles dando uma interpretação do que eles acreditavam que estava acontecendo na realidade. E aquilo é uma interpretação muito poderosa. Talvez as pessoas que chegaram naquela conclusão eram pessoas muito estudiosas e filósofas, e aquilo, a mensagem contida naquelas parábolas são mensagens muito gigantescas, entendeu? Não são tipo... Tem trechos que são 2 linhas da Bíblia, mas dentro daquelas 2 linhas tem muita sabedoria, entendeu? Por isso que eu acho que a essência desses livros, ele não tá, né? É claro que ele tá nessa parada simples de você educar o povo, e tem muito da Bíblia que era, tipo, não coma camarão, porque o nego tem alergia a camarão, se você comer camarão, provavelmente você vai passar mal, então não coma camarão, camarão é profano, tá escrito na Bíblia, no Velho Testamento, se pá. Sim. Isso é uma característica da Bíblia social, de comportamento humano. Mas eu acho que essa parte do fundamento, a parte da Bíblia que tenta explicar a nossa origem, tenta explicar por que a gente está vivo, ela é muito rica, é muito metafórica, e não dá pra gente ter uma interpretação conclusiva dela, sabe? Ou com uma conclusão apenas. A grande questão é assim, a Bíblia ela é um livro que compila vários livros, né? O nome Bíblia vem de biblioteca, né? A ideia é que tem 66 livros ali na Bíblia protestante. Então, existem vários gêneros literários na Bíblia. Muitos teólogos vão argumentar, por exemplo, que os primeiros 12 capítulos de Gênesis é literatura poética, né? Há muita poesia e tal. Você entra na literatura profética, Isaías, Jeremias, metade de Daniel, profetas menores, tem muita alegoria ali. É alegoria pra dar e vender, que aí você tem, que é metáfora pra caramba. Mas você tem muito gênero narrativo. Você tem gênero epistolar, que é uma carta, né? O melhor exemplo que eu posso dar é que uma carta de Paulo é uma mensagem no Zap Zap, sabe? Então a mulher manda mensagem e diz, meu filho, vai ali no mercado e compre pão. Você não chega com um livro. Não, imaginei que você estava falando do pão pra alma e tal. É pão, é carioquinha. A gente chama carioquinha, pão francês em Fortaleza. Né? É pão francês, é pão, porque você lê a mensagem e interpreta o que está dado por causa do gênero literário. Agora, se a mulher manda uma poesia, o livro dos Salmos é poesia. E o livro dos Salmos é cheio de mensagens difíceis, poéticas, é um texto poético. Você escreve uma poesia, tem toda essa característica. A mensagem central acerca de quem é Jesus, o que ele fez, quem ele era, vem de textos narrativos e de textos epistolares. Eram cartas em que um pastor está instruindo a sua igreja, explicando com a lógica greco-romana mesmo, de forma bem clara, alguns pontos. E é uma narrativa muito simples no relato de Jesus. Com seus discursos, com o que ele fazia, de onde ele ia, de onde ele saía e ia para o outro lado. Quando você tenta argumentar que não, isso é uma grande metáfora política, na verdade isso não é isso, é aquilo, demônio não é demônio. Tá? Isso é não respeitar a análise do discurso. Isso é ciência, não é simplesmente opinião. A gente aprendeu que interpretação de texto sempre é opinião, e nem sempre é.
existe um aspecto opinativo, até artístico, mas há um aspecto científico do processo de interpretação de um texto. Não é? Depende da forma que esse texto... Qual o propósito esse texto foi escrito. Você entende, esse aqui é um texto de gênero profético. Você tem um jeito de interpretar. Aqui já entra muito na área da opinião, dependendo do nível da metáfora. Esse é um texto poético, tem outra forma de interpretar. Se Gênesis é poético, então existe toda uma metáfora ali de beleza que você vai encontrar no que está sendo dito. Os evangelhos não são poesia, nem metáfora, nem nada assim. Não são narrativa. Isso é um consenso dos teólogos? Cara, é um consenso. Pra você encontrar um teólogo dizendo que os evangelhos são uma grande metáfora política para o que quer que seja, ou alguma outra coisa... Cara, eu estudo teologia dentro da possibilidade da minha vida há bastante tempo, né? Desde meus 15 anos que eu tô na igreja e comecei a ler essas coisas. Fiz mestrado em teologia. Cara, eu nunca encontrei um teólogo relevante que seguisse esse caminho. Você encontra alguns teólogos que tentam desmistificar o texto. Então o que significa? Tem o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo. Aí o relato diz que tinha uma multidão lá ouvindo Jesus e o pessoal tava com fome. Aí diz, Jesus, como é que a gente vai alimentar essa galera toda aqui? Estão 1000 pessoas aqui e tal. O que a gente faz? Aí diz, traz aí alguma coisa aí. Aí chega uma criança que tinha pães e peixes. Aí dá lá. Jesus pega e distribui, multiplica, aquele grande milagre famoso. Todo mundo come e sobra um monte de cesto de pão e peixe ainda pro povo. Isso é um relato milagroso, de um evento sobrenatural. Há muitos teólogos, e esses são os críticos mais majoritários, dentre os críticos da academia, que tentam desmistificar isso. Ou seja, vão tentar tirar a parte do milagre do texto. Então, na verdade o que Jesus fez foi através da generosidade do menino, fazer com que as pessoas mostrassem suas comidas escondidas e repartissem e tal e tudo mais. Eu teria uma interpretação assim, se eu fosse analisar, entendeu? Sim. Porque eu não acredito que existe sobrenatural. Pronto. Só que esse é o grande problema. Então, é só não acreditar na Bíblia. Mas é foda, porque você não concorda com essa interpretação. Porque você tá falando que pra acreditar em Deus, você tem que acreditar no sobrenatural. Então você tá dizendo que Deus é natural? Aham. É difícil tratar Deus como algo natural, porque se ele é algo que não transcende a natureza, então ele não está fora daquilo que existe num processo no evolutivo natural. Por que ele precisa estar fora? Dentro do conceito tradicional de Deus... Tradicional, claro. Não sei se aí desse jeito, daqui a pouco qualquer um pode ser Deus. Assim, Bolsonaro vira Deus. Não necessariamente, porque o Deus ele tem que obedecer a uma lógica, né? Por que tu escolheu Bolsonaro? Porque é o do momento. Se Lula estivesse lá, eu diria ele. Quando for 2022, eu vou dizer o Monark. Né? Vai ser presidente da vez. Ou o Felipe Neto, né? Talvez. É que, tipo, eu acho que você ter que forçar a aceitar milagres ou aceitar o sobrenatural numa mente cética moderna, não acho que é o caminho para a religião. Eu acho que isso é você bater em ponto de faca. Porque eu nunca vou acreditar em sobrenatural. Não importa. Eu acredito em Deus, tá ligado? Mas eu acredito que, por acreditar em Deus, eu acredito que ele pôs as regras claras. E não vai ser nenhum humano, Jesus ou caralho, que vai nascer e vai quebrar essas regras, tá ligado? Eu não acredito que Jesus era Deus. Não acredito. Não acho que faz sentido. Eu acho que o máximo que Jesus poderia ter sido, na minha visão, foi um cara genial, um filósofo genial, um intérprete da sabedoria passada de milênios e milênios durante a humanidade, entendeu? E esse cara teve a genialidade de condensar essas histórias e ser um avatar para elas, pelo qual eles pode ter criado uma organização na época que perdurou até hoje e ela foi muito importante para nossa sociedade. Mas eu nunca, na minha visão de vida, nunca vou conseguir imaginar Deus ou Jesus como um mago ou alguém que realmente tinha poderes de transformar água em vinho e tal. Eu imagino eu acho que a sabedoria divina, a verdadeira beleza dessa porra não é que Deus vai dar poderes mágicos pra gente, entendeu? É que se a gente conseguir realmente parar pra pensar o que é Deus de verdade, e a partir do momento que você meio que identificar o que você acha, agir de acordo, os milagres acontecem, mas não é porque é milagre de verdade. É porque vai parecer milagre, tá ligado? Porque você não vai acreditar. Se você não acredita em Deus, você não vai acreditar que é possível as coisas. E aí você passa a acreditar, milagres começam a acontecer. Eu acho que vem disso. Eu não consigo ter essa interpretação mágica. Caralho, pensei que ele fosse chorar. Por um segundo eu imaginei também, mas... Cara, ainda bem... Nesse ponto, cara, eu fico feliz de não ter tido esses 3 anos sabáticos do Monark, que ele ficou lendo e estudando toda essa porra aí. Porque eu sempre... Se alguém me pergunta, eu falo, cara, eu só não sei. Não sei, cara. Mais fácil, né? Eu não sei, eu não pensei o suficiente sobre isso, cara. Tá Mas ligado? o ponto que o Monark colocou, é isso que eu tenho dificuldade de acreditar, do lado de cá, né? Porque eu tenho um registro histórico
Por que a gente acredita que Jesus existiu? Não é? Porque um monte de gente viu e escreveu sobre esse cara. E por que tu foi convencido? Obrigado pela pergunta. Até me ajudar na cadeira aqui, né? E é isso que eu ia entrar justamente nesse sentido. Cara, eu tenho um relato histórico. Imagina, se eu digo assim, galera, tem uma bomba debaixo da mesa aqui. Tem uma bomba. O que é que você faz alguma coisa com isso? Você averigua se a bomba tá mesmo, ou você confia no que eu tô dizendo. Eita, o Iago é uma fonte confiável, ele não ia dizer isso só de sacanagem, e a gente confia na fonte, né? A gente, quando recebe a informação, a gente faz alguma coisa com ela, geralmente. Eu tenho um documento. Esse documento foi escrito por alguém, sobre outro alguém, né? Esse documento é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento fala que teve um caba que nasceu, viveu, fez um monte de coisa impossível pro ser humano, ressuscitou morto, curou aleijado, pregou o evangelho pros pobres, é o que tá escrito lá, né? E esse cara dizia que era Deus. 4 livros diferentes. É, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 relatos do Evangelho. Que apresentam Jesus de uma perspectiva complementar, mas o Mateus está mais voltado para convencer os judeus, João mais voltado para convencer os gregos, Lucas fala um pouco mais do aspecto dos ensinos de Jesus, Marcos da história de Jesus. Então existe motivos para existirem 4. Representam perspectivas um pouco a públicos diferentes, digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos para dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ele ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele, eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou para provar isso. É o que o relato diz. É um relato que, se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente está conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né, e ortodoxo. A não ser que eu tente... não, mas o relato talvez não signifique isso. E esse eu acho que é o problema. É mais coerente para mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional, ou ser um ateu, mas achar que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer, não... Não, ou então, pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia para significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era... Isso é usar o texto como quiser. Eu acho que isso a gente não consegue fazer de uma forma que respeite o texto e a arte da interpretação. Mas a gente lendo a Bíblia, a gente... modernamente agora vendo, a gente consegue perceber que tem muita coisa ali que não é literal. Por exemplo, sim, a própria parte do... Não sei, é que eu não conheço muito, não sei, mas a parte do camarão lá. Não coma camarão porque isso é uma abominação e tal. Camarão não é uma abominação, tá ligado? Então, dentro das leis judaicas alimentares, né, existiam os animais puros e impuros, e muitos vão argumentar que as leis dietéticas dos judeus eram para proteger de certas doenças e tal. E os animais impuros eram animais que mais comumente davam doenças também. Mas é porque Você acha que isso é uma coincidência? Então, a lei mosaica, ela tinha uma função também de criar um padrão de impureza cerimonial. O que era isso? Era para criar rituais de purificação, que eram externos, lavagem de mãos, raspar o pelo, não sei o quê. Mulher menstruada, você não encosta na mulher quando tá menstruada, não pode tocar em cadáver, senão tem que fazer um ritual de purificação. E isso tinha todo um objetivo de apontar para a impureza do homem, para que os judeus entendessem, através da ritualística, que a gente estava constantemente impuro. Para quê? Para apontar o homem à ideia de que ele precisava de que alguém o purificasse, que era justamente o Messias que viria, que seria Cristo e tudo mais. Então, o simbolismo disso tudo, e que muda, hoje a gente pode comer camarão tranquilamente no cristianismo, né? Mas havia um momento histórico em que Deus cria um ambiente ritual para transmitir uma expectativa de pureza que havia de vir. Sim, mas aí tá claro que na Bíblia tem alegorias ou tem coisas que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. Não é bem uma alegoria porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Entendi. Há uma literalidade, não, mas talvez alguns pudessem. Há um símbolo em cima daquilo, sim, entendeu? Entendi. Mas eu tava claro que aquele símbolo tá lá pra um propósito maior. de acima. comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é isso? Não, né? então, não pode... As questões das histórias de Jesus não pode ter algo assim também? Então, quando a gente... coisas que, tipo, estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar pra galera, tá ligado? Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha pra questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global para todos os povos até o fim dos tempos, digamos assim. E que são padrões mais simples, não é? O Novo Testamento não é cheio de ritualística mais, porque a ritualística era uma sombra
que apontava para uma coisa mais concreta, que era a nossa maldade diante de Deus, e a gente precisa de uma pureza que provém do poder de Deus em nossa vida. Esse é o relato que está escrito, não é? E a grande pergunta é, tudo bem, as testemunhas disseram isso, mas essas testemunhas são confiáveis? Tudo bem, eu acredito que Pedro acreditava, eu acredito que Paulo acreditava, mas essa galera tava doida, era um judeu, foram enganados, sei lá. Só que essa galera não eram só testemunhas confiáveis porque estavam lá e viram isso tudo. Ah, mas a Bíblia foi escrita, na verdade, milhões de anos depois. Não, a gente tem manuscritos do século I. Né? E o cara dizia que era Paulo. Isso era entregue nas igrejas e era transmitido entre as igrejas. Havia várias testemunhas para dizer que aquela carta era de verdade, daquele personagem. O processo de formação do cânon do Novo Testamento foi isso. Foi as igrejas dizendo, não, tem essa carta de Paulo aqui, que todo mundo aqui conhece, Paulo mandou, tá aqui a assinatura de Paulo, e só fizeram juntar essas cartas. Mas né? você acredita nessa verificação burocrática da igreja? Então, Você não acredita que tem um telefone sem fio do caralho? cara, no período primitivo eu acho difícil, porque havia muito texto rejeitado. Porque a percepção do cânon do Novo Testamento se deu através de um processo muito simples. Os apóstolos morreram, depois que eles morreram, disseram, pô, tem que juntar a mensagem desses caras. Então, eles viviam escrevendo cartas para as igrejas. Então, essas cartas eram circulares, né? Ia para uma igreja, ia para outras e ficava circulando, faziam cópias das cartas para ler em outros lugares e tal. Então, vamos juntar o que a gente tem aqui. Então, tinha três coisas que eles procuravam. Tinha que ter traços de apostolicidade, não é a carta do Chico das Couves, é de um cara que estava lá ligado a Jesus. Tinha que ser de uso corrente das igrejas. Não podia ser, eu tenho uma carta de Paulo aqui, ó, do meu bolso aqui, que só eu conheço, ninguém mais viu. Não, aí não sei, né? Paulo mandava umas cartas assim, o negócio era pra todo mundo. E tinha que ter coerência interna e externa. Os textos tinham que estar dentro daquele corpo de doutrina que era comum e conhecido de todo mundo. Esse é um processo muito simples. O monarca morre. E, pô, cara, o monarca, vamos juntar aqui todas as entrevistas do monarca. Eu tô simplesmente seleciono tudo ali junto ali e tá aqui, né? Não, eu tenho uma entrevista aqui do monarca aqui com a voz de pato. Não é que, na verdade, o monarca fala com a voz de pato, que eu juntei aqui, tá meio picotado e tal, mas é de verdade, hein? Mas ninguém assistiu esse negócio aqui, tá meio estranho, não parece o monarca falando. Isso se rejeita, entendeu? Se junta... Então, o processo de formação do cânon do Novo Testamento não foi tão burocrático, assim. Era um processo muito simples. Mas esse processo aí, eu entendo. Eu concordo que ele deve ter... Eu visualizo, mas eu vejo esse processo... Não é um processo infalível. Eu acho que algo vai se perder no caminho. Se perder, com coisas certeza. Vão se mudar de alguma coisa. Eu não sei, o meu ponto, meu argumento é... Eu tô construindo aqui a resposta. Claro. Meu argumento... Desculpa. Não, tudo bem. Flow é isso, eu sei. O meu argumento é difícil você pegar e falar que em 2000 anos... A mesma mensagem de 2000 anos atrás se manteve 100% fiel do que era até agora. Eu acho que é, tipo, impossível. Você acha que o texto se perdeu? Alguns textos se perderam, algumas coisas foram colocadas que não eram canon, ligado? Até, porra, você tem Star Wars aí, né? Que é uma puta história. Aí os caras pegam, compram a licença e lançam outra parada do Star Wars, de repente tem 20 histórias do Star Wars, aí um cara que é fã pega e cria uma fanfiction do Star Wars. Imagina isso em 2000 anos, e sem internet, sem digitalizar, sem ter carta, tudo do boca a boca, eu duvido. Não, carta tinha. Mas mesmo assim, muitas cartas se perderam. Sim, mas se perdeu, certamente se perdeu várias coisas. E vai saber quem transcreveu, se transcreveu certo, às vezes errou, não de propósito, entendeu? Só esse é o único argumento. Assim. Existe uma ciência que lida justamente com isso, se chama crítica textual. Né? Você tem ali as cartas do Novo Testamento e elas são copiadas, né? Copiadas e recopiadas. E existe hoje a capacidade de a gente remontar o Novo Testamento através de todas essas cópias. Como documento histórico, o Novo Testamento é o documento mais historicamente confiável do mundo. Segundo as associações que registram o número de manuscritos do Novo Testamento, a gente tem cerca de 6 mil manuscritos gregos do Novo Testamento. Dá alguns milhões de páginas de Novo Testamento. O segundo documento grego, o documento antigo, com maior número de cópias, se não me engano, tem 100 e poucas. Né? Fora isso, fora as cópias gregas, a gente tem as cópias cóptas, a gente tem as cópias para o latim, tem os comentários que os primeiros pastores faziam dos textos das cartas. A gente consegue remontar todo o Novo Testamento só dos comentários só das pregações que faziam em cima do texto. Né? Então, outros julgam que juntando todos os manuscritos, a gente tem mais de 100 mil manuscritos do Novo Testamento, só do Novo Testamento. Isso é o documento histórico com a maior possibilidade de verificação de fonte que existe no mundo. Então, quando diz, esses manuscritos existem. Existem. Tem uma instituição americana que está digitalizando todos eles. Eles estão meio espalhados pelo mundo, em bibliotecas diferentes. E hoje em dia você acessa vários deles na internet. Da hora isso. Legal. Então eu entro, olho lá e tal, e confiro. Existem diferenças entre alguns manuscritos. Tu diz, mas o cara copiou errado. E sim, você pega os manuscritos e um pulou uma palavra que o outro não tem. Tá, um escreveu uma palavra errado. Um tentou corrigir um negócio que ele achou que estava meio errado e botou assim. Só que a gente tem tanta cópia que é fácil averiguar qual é o texto original. Entendi.